Alguém nos visitando pela primeira vez? Faz assim para mim. Todo mundo da casa hoje, né? Todo mundo. Deus abençoe. Então vamos ficar de pé para nós lermos a palavra. Obrigada, músicos, vocais. Vocês são bênção. Bênção, bênção, bênção. Amém? Se terminasse o culto agora, irmãos, olha, nós estávamos abençoados. Quem está abençoado? Através do louvor, da adoração, não é? Obrigada mesmo, daqui a pouco vocês voltam. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, versículo 13 a 16. O tema hoje é Cristo crescendo em nós e na igreja. Amém? Diga graças a Deus. Diga, Jesus, cresça na minha vida e na minha igreja. Em nome de Jesus. Vamos lá. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá bom? 13. Efésios 4, 13. Presta atenção. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura, à medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados por todas as ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas e pelas astúcias que nos conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é, o que, irmãos? A cabeça, Cristo, e que todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Diga graças a Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa de oração. Te louvamos por esta campanha tremenda. Que Ele cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa crescer mais e mais nas nossas vidas, na nossa igreja, ao ponto, Senhor, que nós desaparecemos e que só o Senhor apareça. Que todos possam olhar em nós e ver a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, vem, meu doce Espírito, Espírito de poder, Espírito que nos convence, Espírito que nos fortalece, que nos levanta, Espírito que nos direciona, Espírito que faz aquilo que o Pai deseja que sejamos, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Diz, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Pode se assentar, queridos. Oh, glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, presta bastante atenção, queridos. Ele começa a instruir sobre o santo ministério e o serviço dos santos. Quem é os santos? Quem é os santos? Somos nós, não é? Então ele começa a instruir e ele começa a falar de Jesus, né? Que Jesus desceu do céu e para lá ele foi, mas antes ele derramou sobre nós, ele concedeu os dons sobre a igreja, sobre os filhos de Deus.
Ele concedeu um para apóstolo, outro para profeta, evangelista, pastores e mestre. Para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja de Jesus, para que a igreja possa crescer, né? A igreja precisa crescer, irmãos. Eu, como igreja de Jesus, você, como igreja do Senhor, você tem que se esforçar para crescer, amadurecer, criar raízes profundas. 2 domingos atrás, eu preguei sobre uma vida enraizada na pessoa bendita de Jesus, não é? Então, a igreja precisa amadurecer, crescer, criar raízes profundas, porque Cristo é a cabeça, Ele é o líder, Ele é o Salvador, Ele é o nosso mestre, o nosso dirigente. Quem entende isso, diga graças a Deus. Irmãos, aqui Paulo diz assim, olha, que nós chegamos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura, à medida de uma estatura da plenitude de Cristo. Não sejamos mais como crianças, como meninos, sabe? Deixemos as coisas, Paulo diz isso, né? Deixemos as coisas de meninos e seguimos para o alvo, para o crescimento na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela não pode ficar extasiada, ela tem que crescer. Eu tenho que deixar as coisas de menino espiritual, dizendo, a palavra diz da espiritualidade. Eu preciso deixar essas coisas de menino, essas coisinhas que impede o teu crescimento de conhecer cada dia mais quem é Jesus na tua vida, quem é o Senhor, o que Ele fez e faz por você, Ele cuida de você. Nós acabamos de orar, Senhor, o Senhor é o nosso pastor, é aquele que supre as nossas necessidades. Nós crescemos em graça, em conhecimento, em sabedoria, na presença do nosso Deus. E se nós continuamos aquele menino mimado espiritualmente, você não vai sair do lugar. Deus quer ver você crescendo no conhecendo profundamente quem verdadeiramente é Jesus na tua vida. Jesus na minha vida é o grande, é o todo-poderoso, é o meu médico, é a minha força, é o meu Senhor. Eu estava de joelho lá de manhã, orando na presença, e o Senhor, como Ele é lindo, como Ele é tremendo, Ele vem, nos fortalece, fala ao nosso coração, Ele não te desampara. Quando você está ali, e agora, Senhor, Ele vem, Ele te toma pela mão direita, Ele te sustenta, Ele te levanta. Você precisa andar com Jesus e crescer junto com Jesus. Ele é a cabeça. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Eu comecei a viver nesse louvor desta manhã. Eu fui 2 vezes no seminário Cat5, em Toronto. Eu comecei a viver tudo de novo. Eu comecei a viver aquela doce presença gloriosa do Espírito Santo. Quando você quer se aprofundar em Cristo, você não se preocupa com comer. Nesse seminário, a gente ia muito cedo. A gente deitava no chão e ficava ali com Jesus. Passava o dia, não se preocupava com o almoço, come. Não, nós queríamos mais da glória de Deus. Nós queríamos se aprofundar nessa presença, nessa doce presença do Senhor. Sabe, Moisés, quando estava 40 dias lá no Monte Sinai, envolvido com aquela nuvem de glória, ele ficou ali envolvido depois que o Senhor apareceu e falou com ele.
Ele não viu o rosto do Senhor, mas ele ouviu Deus falar com ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos ter essa sede de crescer. Senhor, eu sei que o Senhor é meu Salvador, eu sei que o Senhor é tudo isso, mas eu preciso mais de Ti. Eu quero que o Senhor me toma pela minha mão e comece a andar comigo, dançar comigo, falar comigo, cuidar de mim, Senhor. Quem entende? É muito profundo, irmãos, eu não consigo explicar a profundeza da grandeza e do poder deste Jesus maravilhoso. Mas você tem que ter sede de crescer, de conhecer, se aprofundar. Sabe, os ourives, né? Eles cavam. Às vezes, alguns até morrem, porque os barrancos lá caem em cima, né? Porque tem que cavar buracos profundos para encontrar o diamante, o ouro e tudo mais, as pedras preciosas. Você quer conhecer mais a Jesus? Quer conhecer mais a grandeza deste Deus que te ama, que te salvou? Você precisa cavar espiritualmente. Nós precisamos se aprofundar, enraizar na presença do nosso Deus. Cristo é a cabeça que comanda este corpo, Ele é o nosso líder, Ele é o meu Salvador, o teu Salvador, é o mestre que nos ensina, é o nosso dirigente. O cristão, individualmente, deve crescer, deixando de ser menino espiritual, senão facilmente será levado pelo vento do engano, das falsas doutrinas, do lobo, dos mercenários. Vamos ver aí Mateus 24:11. Aleluia. Muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos. Se você é um menino espiritual, então, qualquer vento de doutrina te deixa confundido, você não sabe, e agora? Não, aquele que se amadureceu em Cristo, que se aprofundou na palavra de Deus, vem o vento, vem os falsos, você permanece na pessoa bendita de Jesus, porque você não está crescendo em pessoa, você está crescendo no conhecimento, na sabedoria do nosso querido, amado Salvador Jesus Cristo. Por que nós somos firmes na palavra? Por que nós somos firmes em Jesus? Porque nós se aprofundamos em crescer e conhecer cada dia mais o meu Salvador Jesus Cristo. Diga para o irmão, deixa Jesus crescer na tua vida. Os mercenários, as falsas doutrinas, os lobos estão aí rondando, querendo te tragar. Mas se você é firme no conhecimento, se você conhece Jesus, você deixa de ser menino mimado, e seja um adulto espiritual. Eu tenho que ser uma adulta espiritual. Eu não posso ser mais criança. Eu tenho que ser uma pessoa madura no conhecimento da palavra do nosso Deus. Aí nem vento, nem falsos, nada vai te enganar. Você vai permanecer. Aqui em Mateus 24:11 que nós lemos, Jesus está falando aí que os finais dos tempos, reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão, todas essas coisas iriam acontecer, está acontecendo, mas aquele que não é menino, que é maduro, ele permanece firme no conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Crescer é plano de Deus para o cristão e a sua igreja. Crescer espiritualmente, irmãos, conforme ensina este texto, deixando de ser criança espiritual. Crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Já disse várias vezes, Ele é a cabeça. Crescer
numericamente, números de pessoas. Nós precisamos crescer, ganhar almas, batizar mais irmãos, que cumprindo aí o mandamento, a palavra de Deus. Então, a igreja precisa crescer, o irmão precisa crescer, que isso é de Deus, é que Deus tem preparado, é o plano de Deus para a vida da igreja, para os filhos de Deus, que nós cresçamos em conhecimento, em graça, em Jesus. Você não vai crescer em homem, você vai crescer em Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Crescer em qualidade. Não adianta também muitas pessoas, e aquelas pessoas todas perdidas, não sabem nada, não entendem nada. Nós precisamos crescer em qualidade. Como que nós crescemos em qualidade? Quando a igreja possui, presta atenção, quando a igreja possui uma liderança capacitada com as coisas espirituais. A liderança não pode ser criança, não pode ser menino, tem que ser maduro. Então, como que a igreja é uma igreja de qualidade? Quando a liderança é forte no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma liderança que se aprofunda nas coisas espirituais. Eu quero mais de Deus. Eu quero. Ontem o pastor Wagner, o pastor Ney estava comentando sobre os valentes de Davi, né? E eu achei interessante o que eles estavam comentando. Isto é conhecimento na palavra. Isso é conhecimento em Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Como que a igreja é uma igreja de qualidade? É quando a igreja, o povo de Deus, adora a Deus em espírito e em verdade. Não uma adoração como um show. Ai, vai ter o show. Não. Por isso que Jesus diz lá em João 4, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Por que Jesus fala que Ele está à procura de verdadeiros adoradores? Porque tem muito show. Ai, está cantando aquele louvor. Olha que adoração perfeita e abençoada nesta manhã. Dizendo que o Senhor é santo, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Tudo hinos de adoração ao nosso Deus. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Quem entende isso, diga graças a Deus. A gente vê aqui a equipe de louvor, elas louvam com tanta, eles, né? Todos eles louvam com tanta intensidade. Eles fecham os olhos e se aprofundam e começam a navegar no Espírito através do louvor e da adoração. Aí o Senhor, quando a igreja é de qualidade, a adoração, no momento da adoração, a gente começa a ser envolvido com a glória de Deus, e a gente começa a ser aquebrantado, que a gente não para de chorar. O que é esse choro? É o gozo da presença do Senhor, é a nossa adoração sendo alcançada pelo nosso Deus. Não é show, é adoração, o Senhor recebendo a nossa adoração, é o louvor entrando nas nossas entranhas, na nossa alma, e nós nos tornamos os verdadeiros adoradores que o Pai está à procura. Quem entende? Diga graças a Deus. Então, uma igreja que cresce em qualidade, né, é instruída para servir a Deus. É verdadeira igreja que adora em espírito e em verdade. A igreja de qualidade, irmãos, é aquela que tem os discípulos verdadeiros, seguidores de Cristo.
A gente vê aqui os pastores pregando, os obreiros pregando. A gente vê que são verdadeiros seguidores de Jesus. Você que está aqui na campanha, você é verdadeiramente seguidores de Jesus. Você vem aqui para adorar, você vem aqui para se encher, você vem aqui para crescer no conhecimento, na graça. Você vem aqui para ser diminuído e que o Senhor cresça na tua vida, lá na tua casa, no teu trabalho, nos seus negócios, que o mundo vê em você Jesus crescendo, crescendo cada vez mais alto na tua vida. Aleluia. Se é para bater palma, bate direito, que é para o Senhor. Glória a Deus. A igreja de qualidade é uma igreja espiritual que tem a real presença do Espírito Santo. A real presença do Espírito Santo. Nesses dias nós temos visto Jesus atuar, passear no nosso meio, nos tocar, nos envolver, graças a Deus, né? E uma igreja de qualidade é um povo nascido de novo, completamente transformado. Se tem alguma coisa que eu choro muito porque eu estou sentindo muito a presença de Deus. Eu falei para o pastor, vai ter pouquinha gente, porque se vai pregar à noite, o povo vai tudo de noite. Obrigada, Deus abençoe. Mas eu fico feliz, você pode vir à noite, eu fico feliz que vocês amam Ele. E um povo transformado, realmente nascido de novo. E se tem alguma coisa na minha vida, na tua vida, que ainda precisa ser transformado, porque nós crescemos em qualidade. Então, nós reconhecemos as nossas fraquezas. Nós reconhecemos que nós dependemos de Deus em alguma coisa nós dependemos de tudo. Mas tem algo que Jesus ainda precisa transformar. Ontem à noite, a irmã me chamou ali do lado, conversando. Ela falou, eu falei, não, irmã, todos nós precisamos ser transformados, todos nós precisamos do toque do Senhor, todos nós precisamos que o Senhor nos chacoalhe todo dia, nós precisamos que o Senhor, a hora que nós acordamos, Ele diga, Regina, presta atenção. Quem está entendendo? Isto é crescer em qualidade, é nós reconhecermos. Jesus toca aqui, muda, transforma, faz, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então, precisamos crescer na graça, no conhecimento. Jesus é a cabeça, é Ele, tudo para Ele, para a glória dEle. Precisamos crescer em números de irmãos, batizar em nome de Jesus. E a igreja cresce cada dia mais em qualidade, sendo instruído para servir, adorar verdadeiramente, ser verdadeiros discípulos e seguidores de Jesus, uma espiritualidade real pelo Espírito Santo e um povo nascido de novo e transformado para a glória de Jesus. Diga graças a Deus. Agora, isso tudo Cristo crescendo em mim. Diga, Cristo crescendo em mim. Que eu diminua e que Jesus cresça cada dia mais na minha vida, em nome de Jesus. Agora, Cristo crescendo na igreja. Atos 9:31. Deixa eu correr um pouquinho. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no quê? Caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Esse crescimento é providenciado por Deus nas nossas igrejas.
né? Deus usa vidas preciosas, escolhida por Ele. Diga, eu sou escolhida pelo Senhor. Eu sou uma pedra preciosa nas mãos do meu Senhor. Você é, viu, irmão? Você é. Nós ouvimos um testemunho na oração jejum. A Adriana está aqui. A Adriana disse que todos os dias que ela vem para a oração jejum, ela encontra uma irmãzinha na esquina. E a irmãzinha tem uma certa dificuldade, mas ela vem andando para o jejum. E que ela teve uma enfermidade, Jesus curou, mas está se recuperando. Mas ela não deixa de vir no jejum de quinta-feira de manhã. Aí ela encontra com a Adriana e ela fala, hoje eu estou andando um pouquinho mais depressa. Eu estou fazendo o caminho em meia hora. Outro dia ela fazia em 1 hora. Outro dia ela fazia em 40 minutos. Agora está diminuindo. E a Adriana, e isso nos dá força. Olha a força dessa querida irmã. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Oh, Deus tremendo, né? Então, pessoas maravilhosas, irmão, usada por Deus para nos incentivar, para nos encorajar. Quem está entendendo? Então é uma pessoa preciosa que mesmo com as dificuldades está encorajando a outra a prosseguir. Você entende isso? Ser usado por Deus não é só subir aqui e pregar a palavra. Glória a Deus, o privilégio de estar aqui pregando a palavra. Mas você pode ser usado em ver alguma situação e em espírito, se você não pode orar alto, em espírito você inclina a sua cabeça e diz, Senhor, alcança esta vida pelo teu poder. Ontem de manhã eu vim para cá e a hora que eu passei no semáforo ali, ontem ou sexta, não lembro mais. E aí eu vi um senhorzinho com dificuldade andando, mancando. Eu estava fechado o sinal e eu estendi a mão, falei, Senhor, endireita esta coluna desse senhor. Cuida dele, Jesus. Vocês estão entendendo? Estou dizendo isso. Você é uma pedra preciosa. É um vaso nas mãos de Deus. É uma pessoa escolhida para ordenar a bênção, para estender as mãos e abençoar em nome de Jesus, queridos. Nós precisamos ter paixão pelas almas. Você vê um necessitado, um com dificuldade, estenda a mão, abençoa. Se você pode descer, ajudar, o ajude-o em nome de Jesus, porque você é um vaso escolhido e precioso para Deus, amém? Somos escolhidos de Deus através dos dons espirituais. Aqui no capítulo 4 de Efésios, Paulo diz, um para apóstolo, outro para mestre, outro evangelista, doutores e tudo mais. Você é escolhido de Deus para fazer a diferença, e os dons de Deus estão sobre a igreja amada de Jesus Cristo. Os dons espirituais é para a igreja, não é para o mundo, é para você. Busca os dons de Deus, aleluia. E aqui diz assim, através dos dons espirituais, evangelização, operação de maravilha no meio do povo de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus como cabeça, ele recebeu toda a plenitude do Espírito Santo. Isaías 11:2, eu amei esse texto, meu Deus. Pois você lê ele inteiro na sua casa. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Presta atenção, queridos. Aqui, Isaías já profetizou que sobre a pessoa de Jesus, a plenitude, o todo, pleno, estava
sendo derramado sobre a pessoa bendita de Jesus. Então, o espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. O que nós entendemos isso? Que Jesus é o Todo-Poderoso, é o cabeça, porque o próprio Pai derramou sobre ele a virtude do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus do Espírito Santo com poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Presta atenção, Jesus é o nosso líder maior, ele tem a unção, poder, por isso deixa Jesus crescer na tua vida. Antes dele nascer, Isaías já profetizou toda essa plenitude sobre a vida de Jesus. É o rebento da casa de Jessé, é o grande eu sou, o Todo-Poderoso, e a plenitude do Espírito de Deus está sobre a pessoa de Jesus. Por isso eu peço, Jesus, entra na minha vida e cresça em mim, ao ponto das pessoas olharem para cada um de nós, não ver mais você, mas ver a pessoa bendita de Jesus. Diga graças a Deus. Peça para Jesus crescer dentro de você. Amém? Cristo crescendo em nós. Efésios 3:19. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Presta atenção aqui, queridos. O Pai encheu Jesus de toda a plenitude. Conselho, conhecimento, poder, temor e tudo mais. Ungiu ele, encheu ele de Espírito Santo de poder para expulsar demônios, salvar, curar e libertar. Agora presta atenção. Em Efésios 3:19, nós vemos aí o Pai derramou sobre Jesus toda a plenitude, tudo, no céu, na terra e debaixo da terra. Agora, a plenitude sobre nós é Jesus que derrama na minha vida e na tua vida. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Cristo cresce em nós por meio de uma vida de oração, dedicação da palavra de Deus. Provérbios 22:6, bastante conhecido. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós estamos dizendo que Jesus cresce em nós através de uma vida de oração e dedicação da palavra. E aí em Provérbios, nós vemos aí que a Bíblia diz para ensinar a criança no caminho que se deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho do Senhor. O que nós aprendemos com isso? Que Cristo cresce em nós através da vida de oração, dedicação à palavra. Ensina a criança aprendendo cada dia mais a palavra, para nós chegarmos ao pleno conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo. Assim como você ensina a criança, impregna a palavra, senta na calçada, na porta, ensina o teu filho as coisas do céu, a palavra de Deus. Nós também, irmãos, nós precisamos aprender como a criança vai aprendendo, vai crescendo, e nós éramos crianças espirituais, e nós vamos estudando, orando, dedicando a palavra, nós vamos crescendo e aprendendo com o Senhor nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então,
Você precisa aprender a palavra, ter vida de oração. Por que que a gente pega no pé da igreja? Venha orar de terça, irmãos. Venha na oração jejum, se pode, se não trabalha esse horário. Venha nos cultos, porque nós precisamos, Cristo quer crescer em nós. Como que Jesus vai crescer em mim? Se eu não estudo, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não aprendo, eu não aprendo a palavra. Eu preciso crescer no conhecimento e no poder do Espírito Santo. Nós precisamos crescer no poder do Espírito Santo. João 14, 26, vamos lá. Deixa eu correr. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a você todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que Jesus disse. Como que eu vou crescer? Como que Cristo vai crescer em nós? Se nós não oramos, não crescemos na palavra e não nos enchemos do Espírito Santo, não conhecemos quem é o Espírito Santo, porque tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo, eu comecei a viver o seminário que eu fui muitos anos atrás, o Senhor trouxe à tona as palavras, tudo aquilo que o Senhor falou naquele seminário. Quem que traz isso à tona? Quem traz isso à nossa memória? É o Santo Espírito de Deus. Você precisa se encher deste doce Espírito. O Espírito, o Pai está no trono, Jesus à destra, mas Ele deixou o Espírito Santo com a igreja, e a igreja precisa estar atento àquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Diga: vem, Santo Espírito, revela-me a mim a tua palavra. Nós, como corpo, recebemos a plenitude de Jesus Cristo, somos escolhidos de Deus, seguidores de Cristo, como nosso pastor, então recebemos a sua plenitude, nós recebemos a plenitude de Jesus, somos cheios de amor, cheios de fé, da sua graça, da sua sabedoria e da sua presença. Essa é a plenitude de Jesus em nós. Quem está entendendo? O que é a plenitude de Jesus? O seu amor, a fé, a graça, a sabedoria e a sua presença. Eu preciso ser cheio de tudo isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Dessa forma, Ele cresce em nós e nós nos tornamos gigantes espirituais. Por isso que Davi derrotou o urso, derrotou o gigante, derrotou o lobo, derrotou tantas coisas. Porque ele era um gigante espiritual. Ele louvava a Deus com a sua harpa. Ele orava, ele adorava, ele cuidava das ovelhas. Quem está entendendo? Ele ouvia a voz do seu pai. Você ouve a voz do Pai Todo-Poderoso, você se enche da graça, a tua fé é fortalecida, você pede a sabedoria e a presença do nosso Deus, você torna-se um gigante na presença de Jesus. Quem é que te dá força? Quem é que te renova? Irmãos, eu lavo, passo, cozinho, cuido do meu marido, vou no mercado, vou na feira. Quem que dá força? Amém? Nós somos gigantes, nós somos fortes, porque o Senhor está nas nossas vidas. Quem entende isso? Glória a Jesus. Então, dessa forma, Jesus cresce em nós, nós nos tornamos gigantes espirituais, e a igreja se torna uma igreja forte, não é aquela igreja raquítica, igreja desanimada, para baixo. Não, a igreja alegre, que louva, que adora, que dança na presença de Deus, que fala em línguas, que canta em línguas, que glorifica o nosso Pai que está no céu. Atos 2, 42 e 47.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos pelo meio dos apóstolos, até o 47. Todos criam que estavam juntos, tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia, oh glória a Deus, de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem é simpático na presença de Deus? Essa é a igreja primitiva, queridos. Olha aí a igreja de Jerusalém. O livro inteiro de Atos mostra o crescimento de Cristo na igreja e na vida do cristão e no ministério dos apóstolos. Olha, o livro de Atos inteirinho. Luta, provação, era preso, Deus abria as cadeias e o povo ali era simpático, orava, glorificava, partia o pão junto, aquela comunhão, aquela coisa maravilhosa. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Aleluia. Jesus crescia na igreja primitiva. Jesus está crescendo na igreja do Jardim Ricardo. Jesus está crescendo na tua casa, na tua vida, nos seus negócios, em tudo que você colocar a sua mão, prosperará. Vamos comparar aqui com o ser humano como pessoa. O nosso corpo cresce, o pescoço, o braço, perna, né, os pés, dedo, tudo cresce, né? Nós era nenenzinho, fomos crescendo. A cabeça também cresce. Porém, a cabeça ela fica aqui no alto, né? Então, nós somos o corpo de Cristo. Talvez eu seja a unha. Talvez você seja o braço, o antebraço, a perna, o pé. Cada um de nós temos uma função neste corpo, porque nós somos o corpo de Cristo. Mas Jesus é a cabeça desse corpo. Cada vez mais alta. A cabeça, ela sobressai. A cabeça, ela fica aqui no alto, ela não fica embaixo. Não é? E Jesus, irmãos, é Ele que tem que aparecer. Ele que tem que ser, o nome dele que tem que ser alto, cada vez mais alto. Não é o corpo, é Jesus. Lá fora tem que ver Jesus aqui. Eu tenho que ver Jesus, você tem que ver Jesus. Ele está acima dos principados, das potestades. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima da dificuldade. Ele está acima de todo tipo de situação. Ele é o Senhor. E Ele, essa cabeça é que comanda o corpo. O cérebro é que dá comando no corpo. Quem está entendendo? O cérebro é que dá o comando para o corpo, para o braço, mexer as mãos, mexer o pé, a perna andar. É o cérebro que dá o comando. Jesus é o nosso cérebro, é Ele que comanda esta igreja, é Ele que comanda a tua casa, é Ele que comanda a tua vida, em nome de Jesus. Atos 6:7. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Aleluia. A igreja como corpo crescia e se fortalecia. Crescia na graça abundante. Em todo o povo havia abundante graça do Senhor. Crescia no poder. Nós acabamos de ler agora há pouco. Havia milagres, sinais e maravilha.
porque a graça era abundante. Irmãos, para nós viver milagres, a graça do Senhor tem que ser abundante na tua vida, em nome de Jesus. Então, a igreja crescia no aprendizado, Jesus crescia cada dia mais. A Bíblia diz ali, nós lemos nesse texto aí, de Atos aí, 6, 7, Atos 2, 42, 47, que Deus acrescentava todos os dias as almas que iam se salvar. Então havia milagres, sinais, a igreja crescia na comunhão, no repartir do pão, comiam juntos, multiplicava o número de discípulos. A Bíblia diz que não era só os 12 não, muitos discípulos seguiam a Jesus também. Irmãos, a igreja crescia na comunhão, no partir do pão, na graça, nos milagres, em tudo, porque Jesus era a cabeça que permanecia no alto e comandava a igreja primitiva. O nome de Jesus era anunciado acima de todo nome. Se você ler o livro de Atos, é Jesus, Pedro, quando era preso, mas Jesus, vocês crucificaram ele, vocês penduraram ele no madeiro, mas ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo, ele é o Cristo vivo, ele é o Cristo ressurreto. Quem entende isso? Cristo crescia na igreja primitiva. O nome de Jesus era anunciado acima de todos os nomes. Jesus era anunciado como príncipe da vida que ressuscitou. Jesus era pregado como a palavra da vida, como o verbo vivo que desceu do céu. Jesus Cristo era o foco da pregação apostólica dos grandes discípulos do apóstolo Paulo. Jesus era anunciado como ungido de Deus. As pregações, irmãos, não era que você vai receber milhões, você vai receber casão, carrão, não. A pregação da igreja primitiva, Jesus é o verbo vivo, Jesus o que ressuscitou, Jesus aquele que vocês penduraram no madeiro, foi ele ressuscitou o terceiro dia, e é ele que está levantando o paralítico, é ele que está curando o enfermo. Era o nome de Jesus que era exaltado. Jesus era anunciado como ungido de Deus. Para encerrar, Atos 5,14. Olha aí, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Para encerrar, Deus acrescentava. E vamos dizer nós juntos, Jesus Cristo, bem forte, Jesus Cristo, continue crescendo em nossa igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim Ricardo. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia. Fica de pé na presença de Jesus. Músico, vocais, por favor. Coloca a mão no teu coração. Conversa com Jesus agora. Fala, Senhor, eu preciso crescer na graça, no conhecimento. Oh Deus, que a tua graça seja abundante na minha vida. Eu dependo de ti. Todos os dias eu dependo de ti, Senhor. Comece a orar, igreja. Abre a tua boca. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós te damos liberdade para que o Senhor